Salve, salve amigos do canal, chegando na área para falar de Vasco, é o Giro no Ar do Detetives Vascaínos, projeto jornalístico sério que te deixa muito bem informado. Fique por dentro de tudo que rolou ou tá rolando sobre o Vasco, numa linguagem original, objetiva e direta. E neste boletim de hoje, óbvio, vamos focar aí em São Paulo e Vasco, duelo que acontece amanhã à noite no Morumbi, onde o Vasco vai precisar quebrar vários tabus em jogo. O time está praticamente definido, a esperança é que a pausa da data FIFA tenha surtido efeito e a equipe mais descansada possa alcançar aí um bom rendimento em campo. São Paulo, por sua vez, tem desfalques, tem dúvidas, mas está com novidade. E como de praxe, um setorista do nosso adversário vai te deixar a par do que reserva para esse jogo de amanhã o tricolor paulista. Portanto, isso e muito mais, outras informações do Vasco, inclusive, você vai conferir agora no canal. Portanto, fique ligadinho até o final, já deixe o like para fortalecer o trabalho, compartilhe, dê aquela moral que só você sabe dar, se inscreva. Bom, meus amigos, amanhã às 21h30 no Morumbi, São Paulo e Vasco medem forças, buscando aí se distanciar daquela zona incômoda que ocupam, né? Ambos, por exemplo, dependendo dos resultados da rodada, podem descer mais posições e até ficar na pausa toda desse Mundial no temido Z4. Então, ó, se não quer pensar nisso, a ordem é ganhar. E o Diniz, pensando nisso, procurou dar confiança ao elenco, né? A esperança de que essa pausa na data FIFA, a equipe mais descansada atinja aí um nível físico melhor e possa em campo dar o melhor de si de acordo com a potencialidade dos seus jogadores. A esperança de que o Coutinho, junto com o Nuno, Ryan e o Verratti, possam fazer a diferença lá na frente e trazer na bagagem a vitória, que seria fantástica em termos de projeções para o que está por vir. Até porque depois dessa parada o Vasco vai voltar disputando um clássico pelo Brasileirão e ainda terá pela frente o decisivo playoff contra o Independiente del Valle pela Sul-Americana. E a maior preocupação desse momento é fazer o Vasco vencer fora de casa, coisa que ainda não aconteceu nesse Brasileirão. E esse é um dos tabus, meus amigos, que o time terá diante do São Paulo. Quer outros? Sim, tem outros sim. Um desses jejuns é contra o próprio São Paulo no Morumbi, né? E que dura aí 13 anos, afinal o Clube Cruz Maltino não vence o tricolor paulista fora de casa desde o dia 18 de julho de 2012, quando ficou ali com aqueles 3 pontinhos, com aquele gol do lateral direito, o Wagner, né? Desde então foram 8 vitórias do São Paulo e 2 empates, com um amplo domínio aí num histórico recente deste confronto. Além disso, hoje o treinador do Vasco, Fernando Diniz, que já comandou o São Paulo, também tem um tabu contra o seu ex-clube. O time tricolor nunca perdeu para as equipes que o Diniz comandou lá no Morumbi. Foram 6 jogos com 4 vitórias do São Paulo e 2 empates. Então, tá na hora de pôr um ponto final nesses longos jejuns, não é mesmo? Bom, e para isso o time treinou incansavelmente por esses dias, fazendo com que o Diniz repensasse algumas situações e corrigisse posicionamentos, treinasse mais jogadas, valorizasse mais a aproximação dos jogadores em setores de campo. Isso sem falar nas bolas aéreas para a defesa vascaína, né, que andou falhando muito nos últimos jogos. É esperada aí uma partida disputada e que quem errar mais poderá ter consequências aí previsíveis. Diniz alertou muito os seus jogadores quanto às triangulações do São Paulo e o fator bola aérea. É esperada muita pressão nesse início, por isso o técnico quer o seu time atento, com atitude, marcando em cima e acima de tudo com intensidade. Sobre o time que pega o São Paulo, a tendência é de que o Diniz mantenha a base que vinha jogando. A dúvida é se, com o tempo de treinamento, né, o treinador poderá repensar aí uma nova formação defensiva, já que o Lucas Freitas vinha atuando nos 2 últimos jogos como titular, mas o Maurício Lemos já se recuperou, né? Ele já tinha se recuperado da sua lesão na costela e conseguiu também recompor o seu lado físico. Em relação ao meio-campo, o Hugo Moura retorna depois de 2 jogos fora, né? E tem tudo para ser aí o cão de guarda do Fernando Diniz. Para essa partida, há novidades na lista, tanto boas como ruins. A boa é que o garoto GB foi observado pelo Diniz aí nesses dias e vai para o jogo. Ele será o reserva do Verratti. A tendência
é dele figurar mais vezes daqui para frente. O Diniz gostou muito do que viu nos treinos e pode ir dando mais oportunidades aí ao garoto. Relação ao fato ruim, né, triste, é a ausência do Paulinho, né? O meia apresentou um quadro de virose nos últimos dias e perdeu alguns treinamentos e será com isso preservado. Bom, um provável Vasco que se desenha, meus amigos, caso não aconteça nada aí de ruim, seria o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Lucas Freitas, o Maurício Lemos e o Lucas Piton, o Hugo Moura, o Tietê, o Coutinho e o Nuno Moreira, o Ryan e o Verret. E aí, tá confiante na quebra desse tabu? Então comente e participe. Bom, agora chegou a hora de falar do São Paulo, que também tá com essa bola toda no Brasileirão não, hein? Tá um perde-ganha danado e na última partida acabou saindo derrotado pro Bahia. Mas agora tem o fator casa, tem possibilidade de caras novas e tem voltas também ao time. Apesar do alto número de desfalques que preocupa qualquer torcedor do São Paulo. Mas quem vai contar mais sobre esse cenário é o repórter André Bachá, da rede Voz do Esporte de rádios. O cara é fera e manda muito bem sobre o tricolor. E aí, André? Sinta-se em casa, o que você tem para nos contar? Boa noite para você que se liga no Detetives Vascaínos. O São Paulo está pronto para enfrentar o Vasco da Gama nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luiz Beldia tem os seus desfalques de sempre. Pode ter algumas novidades também para a partida contra o Cruz Maltino. Uma delas é o reforço que chegou de última hora, Juan Dineno. Já está inscrito no bid da CBF e treinou durante todo o tempo desta última atividade antes da partida e pode ser uma das novidades na lista de relacionados. Já a Bobadilha, que esteve em campo na partida entre Paraguai e Brasil nesta terça pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, esse só participou das atividades do gramado. Por outro lado, Matheus Alves, que se reapresentou após defender a seleção brasileira sub-20, não estará disponível provavelmente por conta da longa viagem que enfrentou para retornar, nem participou do treinamento. Por fim, o zagueiro venezuelano Ferrarese, que também estava na data FIFA, tem chegada prevista em São Paulo nesta noite de quarta-feira. Treinando sem restrições, após se recuperar de uma entorse no tornozelo direito, o garoto Luca não só está relacionado, como também pode ser titular do jogo. Tudo depende da grande dúvida do Zubeldia com relação à formação do time. Se mantém a dobra de laterais pela esquerda com Wendel e Enzo Dias, ou se coloca um garoto, e aí possivelmente seria o Luca, como um ponta mesmo, uma escalação mais ofensiva. O Marcos Antônio, volante, que ainda se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, uma incógnita por jogo. Ele tem participado de uma corrida no gramado nos últimos dias, mas claramente ainda não está 100% para atuar. Um possível tricolor, um possível São Paulo para o duelo contra o Vasco, tem Rafael no gol, Cédric Soares, Arboleda, Lanfranco e Wendel, Alisson, Pablo Maia, Luciano, e aí a dúvida, Enzo Dias como um ala na esquerda ou o garoto Luca como um ponta mesmo mais ofensivo, e a dupla de ataque com Lucas Ferreira e André Silva, com o Rodineno provavelmente entrando para a parte final da partida. Com as informações do São Paulo, o repórter André Bachá para o canal Detetives Vascaínos. Valeu demais, André. Bom, meus amigos, o Vasco precisa ir para o Morumbi pensando em vencer. Não tem essa de se contentar com pouco, se contentar com empate. O time já perdeu pontos importantes em casa por Bragantino e precisa aí compensar essa derrota que não estava nos planos. E tem time aí com 10 ou 8 pontos que está com um cenário favorável para vencer nessa rodada. E se der mole, podemos até amargar uma zona, né? Então não dá. Bom, e antes da gente terminar, só uma pincelada rápida sobre o executivo, né, o Admar Lopes. O Admar é esperado no Rio nesse início da próxima semana, como eu já tinha falado ontem. Ele está resolvendo algumas questões burocráticas lá na França, vai dar uma passadinha em Portugal e ainda nesse início de semana estará chegando aqui ao Brasil, especificamente ao Vasco. Mas ele já está integrado à realidade do clube, já está de olho, já vem se movimentando aí no tocante à questão de renovações. A própria figura dele, por vir da Europa, né, e ter uma boa rede de conexões, já faz esse cenário aí ficar mais propício. Mas o Admar vem sim já se debruçando mais sobre o Vasco, as suas funções, e fica a expectativa, né, se após a sua chegada nomes já pipoquem por aí como possíveis alvos, porque o Vasco, após o jogo contra o São Paulo, vai ter aí uns 10 dias de férias, né? Vai dar 10 dias
férias ao elenco e o grupo retorna no dia 23. Aí vai ser feita ali uma espécie de intertemporada até julho. E a ideia é que da alta cúpula do futebol é de que com a chegada desses nomes aí, eles já possam estar treinando aí com o time para que quando começarem os jogos, eles já estejam aí nos trinques, né? Façam a estreia nas competições. Vamos aguardar. Bom, é isso, amigos. Estou finalizando esse boletim. Aí estão as informações do Vasco. E amanhã a gente volta aqui para falar desse jogo aí contra o São Paulo. Valeu demais pela sua companhia. Um grande abraço.